E se eu te dissesse que é possível você estar dentro da igreja, cantando os hinos, servindo nos ministérios, mantendo uma aparência impecável de espiritualidade, e ainda assim estar completamente perdido? Você já parou para considerar que talvez existam pessoas ao seu redor, pessoas que você admira até, que convivem com o Evangelho, mas nunca foram verdadeiramente do Evangelho? Hoje eu quero conversar com você sobre uma das parábolas mais desafiadoras e perturbadoras que Jesus ensinou. Uma parábola que não foi contada para assustar, mas para alertar, para revelar uma verdade que a maioria das pessoas prefere ignorar, porque ela nos força a olhar no espelho e questionar nossa própria condição espiritual. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode não apenas te surpreender, mas pode literalmente salvar sua vida eterna. Estamos falando da parábola do joio e do trigo, registrada em Mateus, capítulo 13. E aqui está a verdade central que Jesus está revelando. No reino de Deus existe algo que muitos ignoram, algo que muitos não querem encarar. Há pessoas que convivem com o Evangelho, que estão inseridas no ambiente cristão, que participam ativamente da vida religiosa, mas o coração nunca foi verdadeiramente transformado. Elas cantam as mesmas músicas que você canta, levantam as mãos na adoração, servem em ministérios, carregam a Bíblia debaixo do braço, mas nos bastidores da alma, naquele lugar que só Deus enxerga, nunca houve novo nascimento genuíno. E Jesus diz algo ainda mais sério, algo que deveria fazer todos nós pararmos para refletir com profundidade. O trigo e o joio crescem juntos por enquanto. Eles estão lado a lado, na mesma congregação, ouvindo as mesmas pregações, cantando as mesmas canções, compartilhando os mesmos espaços, mas no fim haverá separação. E essa separação não vai ser baseada em quem frequentou mais cultos, em quem serviu mais, em quem tinha melhor reputação religiosa. Vai ser baseada na realidade profunda do que cada pessoa realmente é no coração. Você já passou por isso? Já olhou ao seu redor na igreja e se perguntou: será que todo mundo aqui realmente conhece a Jesus? Será que todo mundo que está cantando, orando, participando, realmente nasceu de novo? E mais importante ainda, será que eu mesmo sou trigo genuíno ou apenas joio camuflado mantendo aparências? Porque essa parábola não é sobre o mundo lá fora, não é sobre os pecadores que estão longe da igreja, que vivem abertamente no pecado. Essa parábola é sobre o campo onde o próprio Mestre plantou. E isso inclui a igreja, as comunidades cristãs, os relacionamentos que você tem dentro do ambiente religioso e até suas próprias convicções sobre sua condição espiritual. E aqui está algo que vai mexer com você. Jesus contou essa parábola exatamente porque ele sabia que isso aconteceria. Ele sabia que o inimigo iria semear joio no meio do trigo. Ele sabia que haveria pessoas que teriam toda a aparência externa de discípulos, mas não seriam realmente seus. Ele sabia que a igreja estaria cheia de gente que nunca experimentou transformação genuína. E ele quis nos alertar, nos preparar, nos fazer avaliar com honestidade brutal. De que lado eu estou? Sou trigo ou sou joio? Hoje você vai entender como Deus distingue o verdadeiro do falso, como ele enxerga além das aparências que enganam os homens, como ele separa aquilo que parece idêntico aos olhos humanos, mas é completamente diferente aos olhos divinos. E o que essa parábola revela sobre sua própria vida espiritual vai te confrontar, vai te desafiar, vai te forçar a sair de qualquer zona de conforto religiosa que você tenha construído. Porque, no final das contas, não importa o que as pessoas pensam sobre você. Não importa sua reputação na igreja. Não importa quantos anos você frequenta, quantos versículos você sabe de cor, quantos ministérios você serve. O que importa é a realidade do seu coração diante de Deus. O que importa é se você realmente nasceu de novo, se você realmente foi transformado pelo poder do Evangelho, se você realmente pertence ao reino, ou se você apenas está brincando de religião enquanto seu coração permanece não convertido. E essa parábola vai expor essa verdade de uma forma que não deixa espaço para engano, para ilusão, para auto-engano religioso. Então prepare seu coração,
porque vamos mergulhar numa das revelações mais sérias que Jesus nos deixou sobre a realidade espiritual da igreja e sobre o destino eterno de cada pessoa que ouve essa mensagem hoje. Antes de a gente mergulhar profundamente na parábola, eu quero saber de você. Essa pergunta sobre ser trigo ou joio está mexendo com o seu coração agora. Você já se questionou sobre sua própria realidade espiritual? Ou tem vivido numa zona de conforto, achando que está tudo bem? Deixa aqui nos comentários o que está passando pela sua mente enquanto você ouve essa mensagem. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ser confrontadas com essas verdades profundas do Evangelho do Reino. E se você está sentindo que esse tipo de ensinamento bíblico sincero e direto está fazendo diferença na sua vida, clica no like e se inscreve no canal para continuar explorando as verdades que muitos evitam, mas que podem salvar sua alma. Agora vamos entender exatamente o que Jesus quis dizer com essa parábola e como ela se aplica à sua vida hoje. Então vamos mergulhar de verdade no que Jesus está revelando nessa parábola, porque aqui está a chave, para você entender algo profundo sobre o reino de Deus e sobre a própria natureza da igreja. Jesus não deixou essa parábola aberta para interpretações criativas. Ele mesmo a explicou com clareza cristalina, e quando você entende o que cada elemento representa, a parábola ganha uma força que mexe com tudo que você achava que sabia sobre quem está dentro e quem está fora do reino. Jesus diz que o campo é o mundo, mas mais especificamente é o lugar onde ele plantou a boa semente. O semeador da boa semente é o próprio Filho do Homem. E a boa semente representa os filhos do reino, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Mas então vem o inimigo, que é o diabo, e enquanto os homens dormiam, enquanto ninguém estava prestando atenção, ele semeou o joio no meio do trigo. E o joio representa os filhos do maligno, aqueles que nunca foram verdadeiramente transformados pelo Evangelho, que mantém apenas uma aparência externa de espiritualidade. E aqui está onde a coisa fica perturbadora e, ao mesmo tempo, reveladora. O trigo e o joio crescem juntos. Eles estão no mesmo campo, recebem a mesma chuva, o mesmo sol, os mesmos nutrientes. Visualmente, especialmente nos estágios iniciais de crescimento, eles são praticamente idênticos. Você não consegue distinguir um do outro apenas olhando de longe. E essa é exatamente a estratégia do inimigo. Ele não semeou algo obviamente diferente, algo que seria identificado e arrancado imediatamente. Ele semeou algo que se camufla, que se mistura, que parece pertencer, mas nunca vai produzir o fruto verdadeiro. Agora vamos entender cada um desses elementos com profundidade, porque é aqui que a transformação da sua mentalidade sobre igreja, sobre salvação, sobre quem realmente pertence a Deus, precisa acontecer. O trigo representa os filhos do reino. São aqueles que genuinamente nasceram de novo, que experimentaram aquela transformação sobrenatural do Espírito Santo que Jesus descreveu para Nicodemos. Eles têm raiz verdadeira. Não é uma religiosidade superficial que depende de emoções passageiras ou de ambiente favorável. É uma vida espiritual profunda, conectada à videira verdadeira que é Cristo. E por causa dessa raiz, por causa dessa conexão genuína, eles produzem fruto real. E olha que revelação poderosa sobre o trigo. Ele pode ser podado. Pode passar por pressões. Pode ser balançado pelo vento. Pode enfrentar sol escaldante e chuvas torrenciais. Mas ele continua sendo trigo. Sua identidade não muda com as circunstâncias. Ele não deixa de ser filho do reino, porque passou por tribulação. Não abandona a fé quando vem perseguição. Não murcha e morre quando a vida fica difícil. Porque a raiz é profunda, porque a conexão é real, porque a transformação foi genuína. E no tempo certo, quando chega à maturidade, o trigo produz grãos, produz fruto que alimenta, que multiplica, que glorifica o mestre que o plantou. Mas então vem o joio, e aqui está onde muita gente se incomoda porque bate perto demais de casa. O joio representa os filhos do maligno.
E antes que você pense que isso se refere apenas a pessoas obviamente más, entenda o que Jesus está dizendo. O joio está no campo do mestre. Ele está no meio do trigo. Ele parece trigo, especialmente nos estágios iniciais. Ele cresce como trigo. Ele se camufla no meio do trigo. Ele ocupa espaço na igreja, participa das atividades, canta as músicas, levanta as mãos, até serve em ministérios, mas nunca produzirá fruto verdadeiro. E aqui está o impacto devastador dessa verdade oculta. O joio nunca foi plantado pelo mestre. Ele foi plantado pelo inimigo. Sua origem é diferente. Sua natureza é diferente. Seu destino é diferente. Não importa quanto tempo ele passe no meio do trigo, não importa quão bem ele se camufle, ele nunca vai se transformar em trigo, porque a questão não é de ambiente, não é de exposição ao evangelho, é de natureza profunda. O joio pode ouvir 1000 pregações e não ser transformado. Pode participar de 1000 cultos e permanecer o mesmo. Pode cantar 1000 hinos e continuar sendo joio, porque nunca houve novo nascimento genuíno. E olha os bastidores dessa realidade espiritual. O joio causa confusão. Os servos no campo ficaram perturbados quando viram o joio crescendo junto com o trigo. Eles foram perguntar ao Senhor: Não semeaste boa semente? De onde vem o joio? Eles estavam confusos porque esperavam que o campo do mestre contivesse apenas trigo. Mas o Senhor explica: Um inimigo fez isso. E aqui está a verdade que muitos líderes cristãos relutam em aceitar. Sempre haverá joio no meio do trigo. Sempre haverá pessoas na igreja que nunca foram verdadeiramente convertidas. E tentar arrancá-las prematuramente pode causar mais dano do que bem. Os servos sugeriram arrancar o joio imediatamente, mas o Senhor disse não. Por quê? Porque no processo de arrancar o joio, você corre o risco de arrancar o trigo junto. As raízes podem estar entrelaçadas. Pessoas que parecem joio hoje podem se revelar trigo amanhã através de arrependimento genuíno, e pessoas que você tinha certeza que eram trigo podem se revelar joio quando sua verdadeira natureza for exposta. Então há uma paciência divina, uma misericórdia que permite a coexistência por um tempo. Mas isso não significa que não haverá separação. Ela virá no tempo certo, no tempo de Deus. E aqui está algo que vai fazer você refletir profundamente. Jesus nos mostra algo chocante nessa parábola. Alguns parecem ser de Deus, mas não pertencem a Ele. Eles têm toda a linguagem cristã, toda a aparência de piedade, toda a atividade religiosa. Mas o coração nunca foi transformado. Nunca houve rendição genuína ao senhorio de Cristo. Nunca houve aquela morte do ego e ressurreição para a nova vida que Paulo descreve. Alguns parecem espirituais, mas não têm raiz no reino. Eles até produzem alguma atividade, algum movimento, mas não há fruto verdadeiro. Não há transformação de caráter. Não há santidade crescente. Não há amor genuíno que flui naturalmente de um coração regenerado. E a prova definitiva, a evidência que não mente, não está na aparência. Não está em quantas vezes você vai à igreja. Não está em quanto conhecimento bíblico você acumulou. Não está na sua reputação religiosa. A prova está no fruto. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Árvore boa não pode produzir frutos maus. Árvore má não pode produzir frutos bons. Então, se você quer saber se alguém é trigo ou joio, não olhe apenas para a aparência externa. Olhe para o fruto da vida dessa pessoa ao longo do tempo. E aqui está o mistério da parábola que precisa penetrar no seu coração. O trigo não precisa provar que é trigo. Ele simplesmente é. Sua natureza se manifesta naturalmente no fruto que produz. Ele não vive tentando convencer os outros de que é genuíno. A evidência está lá, visível para quem tem olhos para ver. Mas o joio, por mais que tente, não consegue esconder que é joio para sempre. A camuflagem pode funcionar por um tempo, especialmente quando todos estão crescendo juntos. Mas no tempo certo, quando chega a maturidade, quando chega a pressão, quando chega o teste real, a diferença se revela. E olha que segurança isso traz. Deus não se confunde.
Ele não olha apenas para a aparência externa que engana os homens. Ele vê o coração. Ele conhece quem realmente nasceu de novo e quem está apenas mantendo uma fachada religiosa. Ele sabe quem tem raiz profunda e quem é superficial. Ele discerne entre trigo genuíno e joio camuflado. E no dia da ceifa, no dia do julgamento final, não haverá engano, não haverá confusão. Os anjos vão separar com precisão absoluta. O joio será amarrado em feixes para queimar, e o trigo será recolhido no celeiro do Mestre. Escreve nos comentários: Senhor, faz de mim trigo verdadeiro. Agora eu quero ir ainda mais profundo e trazer essa parábola para uma realidade que você não pode mais evitar. A separação final é real, não é alegoria, não é metáfora, não é linguagem simbólica que você pode interpretar de forma conveniente para suavizar o impacto. Jesus afirma com clareza absoluta que haverá um dia específico, um momento definido na história da eternidade, em que os anjos virão colher o trigo e o joio. Naquele dia, o trigo será guardado no celeiro de Deus, e o joio será amarrado em feixes e lançado no fogo. Essa é a realidade espiritual sobre o julgamento final que Jesus está revelando, e a seriedade disso deveria nos tirar de qualquer acomodação religiosa que tenhamos construído. E olha o impacto devastador dessa verdade. Não haverá meio termo naquele dia. Não haverá zona cinzenta. Não haverá negociação. Não haverá segunda chance para mudar de categoria. Ou você é trigo e vai para o celeiro, ou você é joio e vai para o fogo. A separação será definitiva, irreversível, eterna. E aqui está o que deveria te fazer refletir com urgência. Essa separação não vai ser baseada na sua frequência à igreja, não vai ser baseada em quantos anos você teve envolvimento religioso, não vai ser baseada na sua reputação entre os cristãos. Vai ser baseada na realidade profunda do que você realmente é no coração. O joio representa quem viveu perto da verdade, mas nunca se rendeu a ela. Pense bem nisso. Você pode passar a vida inteira no ambiente cristão, pode ouvir milhares de pregações, pode participar de inúmeros cultos, pode estar cercado de pessoas genuinamente convertidas, mas se você nunca se rendeu verdadeiramente ao senhorio de Cristo, se você nunca experimentou o novo nascimento, se você nunca foi transformado pelo poder do Evangelho, você é joio crescendo no meio do trigo. Você ocupa espaço, você mantém aparências, mas não há vida genuína do reino em você. E o trigo, por outro lado, representa quem entregou o coração de verdade e vive para o reino. Não é performance religiosa, não é ativismo cristão, não é conhecimento teológico acumulado. É rendição genuína, é transformação real. É uma vida que foi radicalmente mudada pelo encontro com Cristo. É alguém que morreu para si mesmo e agora vive para aquele que morreu e ressuscitou por ele. E essa diferença, embora possa ser camuflada por um tempo enquanto trigo e joio crescem juntos, será exposta com clareza absoluta no dia da ceifa. Então aqui está a pergunta que você não pode mais fugir, que você precisa enfrentar com honestidade brutal. Você está se parecendo com o trigo ou apenas convivendo com ele? Porque existe uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Você pode imitar perfeitamente o comportamento externo dos cristãos genuínos. Pode aprender a linguagem, pode participar das atividades, pode até desenvolver hábitos religiosos. Mas se não há transformação interna, se não há vida do Espírito, se não há conexão real com a videira, você é joio camuflado, não trigo genuíno. E vamos trazer isso para a sua vida prática, para os bastidores da sua jornada espiritual, onde ninguém mais vê. A fé real, não estou falando de concordância intelectual com doutrinas cristãs. Estou falando daquela confiança profunda em Cristo que te faz descansar nele mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Estou falando de fé que produz obediência, que transforma decisões, que governa prioridades. Você tem isso ou apenas diz que tem? Há transformação visível na sua vida? Olhe para trás para quem você era há 1 ano, 2 anos, 5 anos. Você está visivelmente diferente. Seus valores mudaram. Sua forma de pensar mudou. Suas reações mudaram. Há santidade crescente.
Há mais amor, mais paciência, mais domínio próprio? Ou você continua exatamente o mesmo, apenas com uma camada superficial de verniz religioso por cima da mesma velha natureza carnal? A fome genuína por Deus? Quando você acorda, seu primeiro pensamento é buscar a presença dele ou é checar as redes sociais? Quando você tem tempo livre, você naturalmente se volta para a palavra ou para entretenimento mundano? A oração é um deleite ou uma obrigação pesada? Você tem sede de conhecer mais a Deus ou só vai à igreja porque é o que cristãos fazem? Porque quem tem vida do reino tem fome do reino. Quem nasceu de novo deseja o alimento espiritual como um bebê recém-nascido deseja leite. Se não há essa fome, isso levanta sérias questões sobre se há vida genuína. Há fruto visível na sua vida? Jesus foi claro: pelos frutos os conhecereis. Árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Então, que fruto sua vida está produzindo? Outras pessoas estão sendo alcançadas através de você? Seu caráter reflete cada vez mais o caráter de Cristo? A evidência concreta do Espírito Santo operando em você e através de você? Ou você é estéril espiritualmente, ocupando espaço, mas não produzindo nada de valor eterno? A renúncia real do velho caminho? Porque conversão verdadeira sempre envolve arrependimento, e arrependimento significa virada de direção. Você abandonou os caminhos do pecado ou ainda flerta com eles? Você rompeu com o mundo ou mantém um pé em cada lugar? Você morreu para si mesmo ou ainda vive centrado nas suas próprias vontades, apenas tentando incluir Jesus na sua agenda quando é conveniente? Porque você não pode servir a dois senhores. Ou Cristo é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Ou existe apenas aparência? E aqui está a revelação mais assustadora. Você pode ter tudo certo externamente e estar completamente errado internamente. Você pode fazer todas as coisas que cristãos fazem, pode falar toda a linguagem cristã, pode ter toda a reputação de pessoa espiritual e ainda assim ser joio. Porque a questão não é o que você faz, é o que você é. Não é a máscara que você usa, é a realidade do seu coração diante de Deus. E deixa eu te dizer algo com toda sinceridade. Jesus não contou essa parábola para condenar. Ele contou para chamar, para revelar, para despertar, para dar a você a oportunidade de avaliar honestamente sua condição espiritual enquanto ainda há tempo, para separar, dentro de você mesmo, aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro. Porque o dia da ceifa ainda não chegou. Ainda há tempo para arrependimento genuíno. Ainda há tempo para você clamar a Deus por transformação real. Ainda há tempo para você parar de brincar de cristianismo e se render verdadeiramente ao senhorio de Cristo. E hoje, neste exato momento, Ele está te perguntando algo que deveria ecoar na sua alma. O que eu plantei em você está crescendo ou só está ocupando espaço? Porque Deus não planta joio. Se Ele plantou algo em você, foi semente boa, foi vida do reino. Mas o que você tem feito com isso? Você tem cultivado? Você tem permitido que crie raízes profundas? Você tem protegido essa vida espiritual das distrações e concorrências que tentam sufocá-la? Ou você tem apenas mantido uma aparência religiosa, enquanto no fundo não há crescimento real, não há transformação genuína? E aqui está algo sobre a jornada espiritual que muitos não entendem. Trigo não se torna joio, e joio não se torna trigo por força de vontade ou esforço religioso. A questão é de natureza. Ou você nasceu de novo, foi regenerado pelo Espírito Santo, recebeu nova vida de Deus, ou você não nasceu. E se você não nasceu de novo, não importa quantas atividades religiosas você faça, você continua sendo joio. Mas se você nasceu de novo, se Deus plantou vida genuína do reino em você, então você é trigo e vai produzir fruto, vai crescer, vai amadurecer, independente das circunstâncias ao seu redor. Então a pergunta que fica é: você já nasceu de novo? Houve um momento na sua vida em que você se arrependeu verdadeiramente dos seus pecados e depositou sua fé exclusivamente em Cristo como Salvador e Senhor? Houve uma transformação genuína onde você passou de morto espiritualmente para vivo em Cristo? Ou você apenas aderiu a uma religião,
começou a frequentar uma igreja, adotou alguns comportamentos cristãos, mas nunca experimentou o novo nascimento. Porque essa é a diferença entre trigo e joio. Não é sobre quem é mais religioso, quem tem mais conhecimento bíblico, quem serve mais na igreja. É sobre quem realmente nasceu de novo, quem foi verdadeiramente transformado pelo poder do Evangelho, quem tem vida genuína do reino operando por dentro. E no dia da ceifa, essa diferença será exposta com clareza absoluta. Os anjos não vão se enganar. Deus não vai se confundir. A separação será precisa, definitiva, eterna. Comenta aí. Examina meu coração, Senhor. Se você chegou até aqui comigo, eu sei que essa não foi uma mensagem fácil de ouvir. A parábola do joio e do trigo confronta a gente num nível profundo, mexe com nossas certezas religiosas, nos força a olhar além das aparências. E o fato de você ter permanecido até o final mostra que você está levando sua vida espiritual a sério, que você quer ter certeza de que sua fé é genuína. Então deixa um comentário aí dizendo: quero ser trigo verdadeiro, para eu saber que você chegou até o final e que está disposto a permitir que Deus examine seu coração. Eu oro por cada pessoa que compartilha sua jornada aqui. Se esse tipo de ensinamento bíblico profundo e confrontador tem feito diferença na sua vida, se inscreve no canal. Toda semana eu trago conteúdos assim, mergulhando nas parábolas e verdades do reino que muitos evitam, mas que podem salvar sua alma. E se você sentiu que essa conversa te ajudou a enxergar algo importante sobre sua condição espiritual, clica no like. Isso me mostra que estamos caminhando juntos nessa busca por uma fé autêntica e transformadora. E tem um vídeo aqui do lado sobre a parábola da rede, outra revelação sobre a separação final, que complementa perfeitamente essa mensagem. Clica e continua comigo por lá, porque a gente vai explorar ainda mais como Jesus revelou a realidade do julgamento final. Que o Senhor te ajude a ter certeza de que você é trigo genuíno plantado por Ele, com raízes profundas e fruto verdadeiro. Graça e paz.